Agora vamos falar de direito do consumidor. Quem compra uma mercadoria fica, claro, ansioso pela entrega. Mas não existe lei que obrigue o fornecedor a cumprir o prazo. Nesses casos, vale o que é acertado entre o consumidor e o lojista. Ilzidete nunca imaginou a dor de cabeça que teria ao comprar uma cama. Escolheu, pagou, mas na hora de receber a mercadoria... O vendedor me falou que seria 10 dias úteis. Logo depois, passou os 10 dias, eu liguei para a loja, ele falou que não, que teve um problema e ficou para 15 dias. Passou os 15 dias, eu fui falar com ele, falou, não, aumentou para 30 dias. Então, foi quando eu falei para ele que não queria mais a cama e queria meu dinheiro de volta, e foi um transtorno danado, ele toda hora me enrolava para poder pagar. No Espírito Santo, um empresário passou por uma situação parecida. Para participar de uma licitação, ele precisou adquirir um equipamento de quase R$16 mil. Comprou de uma importadora pela internet, mas nunca chegou. De acordo com o processo, ele mandou vários e-mails e durante 3 meses não recebeu a resposta. Por isso, o Tribunal de Justiça condenou a importadora a indenizar o empresário em R$19.500. Esta advogada explica que não há um prazo na lei para a entrega de mercadorias. Trata-se de um acerto entre lojista e consumidor a ser cumprido. A partir do momento que há a combinação dessa data, se fixou uma data, há um comprometimento, existe uma publicidade, existe um compromisso da empresa ao cumprir aquele contrato. Se ela ultrapassa aquela data, ela não cumpre aquela data, está havendo então um descumprimento de oferta, e, consequentemente, um descumprimento contratual. E para trazer mais informações sobre esse assunto que acabamos de ver na reportagem, conversamos agora aqui nos estúdios da TV Justiça com o advogado Eduardo Vieira, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença conosco aqui. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Doutor, na hora de fazer uma compra, seja numa loja física ou numa loja virtual, já é importante se acompanhar um processo, digamos assim, um processo no sentido da feitura da compra, da obtenção de dados, para que esteja bastante documentado caso haja algum problema posteriormente. Isso, é fundamental registrar. O decreto do comércio eletrônico já prevê que muitas dessas informações que são necessárias no momento posterior venham a ser prestados pela empresa que presta serviço online. No caso da empresa física, a gente tem que garantir que tudo ali esteja na nota fiscal de compra, eventualmente até fazendo alguma observação à mão, se for necessário. Quais são as penalidades da empresa que descumprir o prazo? Na verdade, o prazo não existe uma lei regulamentando essa questão, é um acordo entre as partes, mas como é que funciona? Prometeu e não entregou, e aí o consumidor recorre a quem e faz o quê? É interessante isso porque prometeu e não entregou é a maior queixa dos PROCONs de todo o país. Não só das empresas online, mas também das empresas físicas. E, na verdade, a gente viu na matéria que a oferta vincula. E justamente o que o consumidor pode exigir superou aquele prazo razoável. Desde que tenha entrado em contato com a loja previamente, ele pode exigir que o dinheiro lhe seja restituído, o que ele pagou lhe seja restituído, e aí não só o valor do produto, mas também o valor do frete, de eventuais taxas, impostos, tudo que ele tiver dispendido, ou ele pode fazer com que o cumprimento seja forçado àquela loja. Muitas das vezes será necessário procurar a justiça ou algum órgão de proteção de consumidor para isso. Situação muito comum, a alegação por parte da empresa, da loja que está vendendo o produto, que o problema foi relacionado à transportadora, seja correio, seja uma transportadora particular. Como é que fica nessa situação? O consumidor não pode ser responsabilizado pela cadeia de consumo. A loja tem que se responsabilizar pela forma de entrega também. É verdade que muitas vezes ela se prejudica com esse prestador de serviço que presta serviço a ela, não ao consumidor. E aí cabe a ela entrar com ação de regresso que for cabível ou, de outra forma, se ajustar com o seu prestador de serviço, mas ao consumidor não pode recair essa pena. Nas compras pela internet, por exemplo, nós temos algumas peculiaridades, como o direito ao arrependimento, já que o consumidor não pega fisicamente ali aquela mercadoria, entre outras questões. Essas peculiaridades, elas impactam de alguma forma nessa negociação, nesse atraso ou na falha da entrega do produto? Não deveria acarretar nenhuma penalidade daí. São justamente regras para prevenir que o consumidor venha a sofrer um prejuízo por não estar tendo contato com o produto. Mas se de fato gera, a gente não sabe. As queixas do PROCON são no sentido de que isso é um prejuízo que acarreta.
Doutor, uma situação que eu tenho certeza que ela não deve ser muito comum, mas talvez esteja acontecendo nesse momento. Por exemplo, Rio de Janeiro, inundação, fatores totalmente externos. Vale a mesma regra que isso não deve afetar o direito do consumidor? Em situações de extrema gravidade, uma questão da natureza, como a gente teve as enchentes em Brumadinho, nesse caso é claro que a responsabilidade do fornecedor é mitigada, né? A gente tem que tratar. É por isso, inclusive, que a primeira recomendação é entre em contato com o fornecedor para a gente entender. O que não pode se aproveitar de um fenômeno da natureza para justificar a quebra de um contrato. Ok, doutor Eduardo Vieira, obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.